Boa noite, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula de Química Analítica Quantitativa. Hoje a gente vai ver a volumetria de neutralização. Então a gente já viu titulação de ácido e base, essa é uma continuação, e a gente vai ver como que a gente calcula a concentração depois de ter feito a titulação. Então as reações envolvendo ácidos e bases são reações de neutralização. A gente já ouviu isso na matéria de titulação ácido e base, certo? Que quando a gente reage um ácido e uma base, ocorre uma neutralização. Uma vez que tanto o ácido quanto a base são consumidos, novos produtos são formados. Então, quando eu estou reagindo um ácido com uma base, outros produtos vão se formar. No caso da teoria de Arrhenius, o que a gente vai formar sempre vai ser um sal e uma água. Então, o produto formado da reação de um ácido e uma base, de acordo com Arrhenius, que é o que a gente vai utilizar, se tiver ocorra na CNTP, que é as condições normais, temperatura e pressão, o que vai ser sempre sal e água. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, tem sempre uma reação, uma equação para representar essa reação. E como que a gente vai representar? Sempre vai ter ou o ácido ou a base, a ordem dos dois aqui não importa, se trocar, for ao contrário, não tem problema. Mas daí, nesse caso, eu tenho o meu ácido e uma base. Aqui é um ácido X, hipotético, e uma base Y. Como que eu sei que esse é o ácido? Porque ele começa com H. Como que eu sei que esse é a base? Ele termina com OH, certo? Ácidos carbônicos vai ter C, mas isso a gente vê depois. Mas geralmente vai começar com H e OH é a minha base. Então eu detectei aqui que eu tenho um ácido mais uma base, um ácido X e uma base Y. Como que eu vou formar o produto? Eu vou pegar meu ácido e vou juntar com a minha base, certo? E vou formar um outro produto. Como que eu sei a ordem? Aqui eu não tenho dois, então o Y está à sua esquerda. No produto, o Y também vai ter que estar à esquerda. E aqui o X não está à direita? Também. Eles vão como se fosse o H e o OH, como se eles fossem trocar de par, certo? Então, como o X estava para o final, ele fica para o final. O Y estava para o começo, fica para o começo. E depois, esse é o nosso sal formado, depois vai formar a água, que eu tenho aqui uma molécula de oxigênio e uma de hidrogênio. E aqui eu tenho outra de hidrogênio. Então, eu vou ter lá do outro lado dois hidrogênios e um oxigênio, que é a nossa água, H2O. Então, vocês sempre vão formar essa reação primeiro, vai trocar os pares aqui e formar água. Então, aqui você tinha ácido mais base, formou sal e água. Aqui tem mais dois exemplos de neutralização, que daí eu tenho aqui no caso o H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico, e eu vou juntar ele com o meu hidróxido de sódio. Então, lembra que eu falei? Eles trocam de pares. Então, aqui o parzinho do meu ácido, que é o SO4, passou para cá, e o parzinho da minha base, que é Na, passou para cá. E no final lá eu tenho a água. Esse 2 e esse 2 aqui vem do balanceamento. Como o SO ele tem carga negativa menos 2, vocês viram, acho que em química geral, que tem cargas nos íons, certo? Então, o SO tem carga menos 2, então a carga desce para baixo, por isso que fica Na2SO4. E no balanceamento vai ter duas águas, porque a mesma quantia que eu tenho desse lado de reagente, eu tenho que ter do produto ali no final. E aqui, como ficou? Aqui eu tenho ácido clorídrico e hidróxido de cálcio. Eu vou juntar o meu parzinho aqui, que era do ácido, com o meu parzinho que era da base. Eu vou formar o CaCl2 e mais a água de sempre. O que acontece aqui, tudo o número que está embaixo, ele veio lá de cima. Então, esse Ca, ele vale 2. Quando eu passo para cá, esse 2 vai descer na frente do Cl, que são as cargas deles. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão pegando o jeito. Mas quando tiver algum entre parênteses aqui no seu reagente, é porque esse 2 veio aqui de cima. Quando você passar ele para o produto, você vai descer ele na frente do seu novo parzinho, certo? Aqui tem um exemplo. Digamos que colocamos 5 ml de titulado,
sendo uma solução de ácido clorídrico de concentração desconhecida no elemento. Eu coloquei lá embaixo 5 ml de solução de ácido clorídrico. Aí eu vou titular ele com uma solução básica de hidróxido de sódio, com concentração conhecida de 0,1 mol por litro. Ao final da titulação, lemos na bureta que o volume gasto de hidróxido de sódio foi 50 ml. Aí eu vou querer saber qual que é a concentração do ácido clorídrico, que é o que eu não sei. Eu sei que eu tenho 5 ml dele, mas eu não sei a concentração. E do hidróxido de sódio, eu sei qual é a concentração dele. Daí, no caso, como que eu vou descobrir qual é a concentração do ácido clorídrico? Eu vou primeiro, qualquer exercício, montar a reação. Então, eu tenho um ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio. Vai ter um sal, que é o cloreto de sódio, mais a água, certo? Repare que trocou os parzinhos aqui, mais a água. Então, de dados, o que eu tenho de dados ali? Eu tenho a molaridade do HCl, que é a minha concentração? Não, é o que eu quero achar. Eu tenho a molaridade do hidróxido de sódio? Tenho, 0,1 mol por litro, tá lá no exercício. Eu tenho o volume de hidróxido de sódio? Tenho, é 50 ml, também tá lá no exercício. Tenho volume de ácido? Tenho, 5 ml. Então, coloca todos os dados que você tem. Colocou o dado, a gente vai ver qual que é a proporção dele, certo? Primeiro, você vai voltar na sua reação, a reação que você fez lá. Então, eu preciso de 1 mol de HCl para reagir com 1 mol de hidróxido de sódio. Se não tivesse valor nenhum, é um 1 também. Aqui geralmente fica sem número. Eu pus o 1 só para vocês saberem de onde vem essa proporção. Então, quer dizer que eu preciso de 1 mol de ácido para reagir com 1 mol de base, certo? 1 para 1. Feito 1 para 1, quer dizer que o número de mols de um é igual ao do outro. Então, eu vou usar a fórmula de molaridade vezes o volume do ácido é igual a molaridade vezes o volume da base, porque o número de mols deles são iguais. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, certo? Aí, na fórmula, eu só vou substituir o que você já tinha separado anteriormente. Já separou isso aqui, você vai só substituir aqui. Então, molaridade do ácido eu não sei. Aqui o volume do ácido, molaridade da base, volume da base. Fazer o cálculo matemático aqui, vai me dar que a molaridade, a minha concentração do ácido, é 1 mol por litro. Então, aqui a concentração inicial da solução de ácido clorídrico é 1 mol por litro. Já achei a minha concentração. Mas tem outros casos, um outro caso diferente, que você vai fazer a mesma conta, a mesma fórmula, só que vai mudar a proporção estequiométrica. Esse aqui, ó. Em uma titulação foram utilizados 25 ml de hidróxido de sódio a 0,2 mol por litro. Então, tenho aqui minha molaridade e meu volume. Para titular 50 ml de ácido sulfúrico, eu tenho o volume do ácido sulfúrico. Eu quero saber a concentração de ácido sulfúrico. Aqui nós temos a reação. Primeiro, monta a reação, vai lá, faz o balanceamento dela. Fez o balanceamento, você vai ver que a nossa proporção é de 2 para 1. O que acontece? Proporção 2 para 1. E aqui essa fórmula ela é relacionada à igualdade de número de mols. Se aqui eu tenho o dobro de mols do que esse, eu vou ter que igualar. Como que eu vou igualar essa fórmula? Eu coloco o 2 para cá. Eu passo ele para o outro lado, para ficar igual a minha quantidade. Então, se eu tenho a cada duas bases, eu neutralizo 1 mol de ácido, eu tenho que colocar o 2 fazendo vezes a quantidade minha de ácido para me poder igualar. Aí eu posso utilizar essa fórmula. Sendo assim, eu vou substituir aqui a molaridade, volume, e vou achar minha concentração. Minha concentração é 0,05 mol por litro, que seria a minha alternativa A aqui, 0,05, certo? A única coisa que mudou do exemplo 1 é que aqui a minha proporção estequiométrica é 2 para 1 e eu vou colocar o 2 do outro lado para poder multiplicar. Exercício bônus. Esse exercício é meio complicadinho, por isso que ele ficou de bônus. Depois eu vou resolver ele passo a passo, fazer um vídeo resolvendo para vocês. Só que o que eu quero é, durante a aula de hoje, até o final da aula, o primeiro que me der a resposta certa desse exercício vai ganhar um bônus de ponto. Depois eu vou corrigir e vou explicar para todo mundo.
mas esse ponto extra é só para o primeiro que conseguir resolver e a resposta estiver correta. Aqui vai seguir os exercícios, que é para vocês fazerem posteriormente, para poder treinar. Os exercícios, todos são referentes à neutralização, esses 3 aqui. Vai utilizar aquela fórmula M do ácido vezes V do ácido é igual a M da base vezes V da base. E vai achar quanto foi gasto de ácido ou de base na titulação. Esse segundo exercício vai começar a entrar o pH. Esse aqui, ó, é o pH. Você vai, depois de adicionar 10 ml, quanto que é o pH? E 50 ml. Então, você vai achar a concentração, depois calcular o pH. Nesse aqui, é só para fazer a reação envolvida e o volume no ponto de equilíbrio. Quando você tem um ponto de equilíbrio? Quando ocorre a neutralização. E quando ocorre a neutralização, é aquela fórmula que a gente fez, MV é igual a MV. E nesse último é sobre as vidrarias, então, quais as vidrarias aqui que utilizamos, certo? Então, esses são os nossos exercícios. Tentem fazer, vocês vão ter um final de semana aí para fazer os exercícios. Tentem fazer passo a passo. Depois eu vou pegar e vou corrigir um por um desses, explicando, ajudando também a explicar o que é o balanceamento, como faz o balanceamento, vou tirar as dúvidas de vocês sobre o balanceamento, mas tentem fazer primeiro, porque daí vocês tentando fazer sozinhos, vocês vão se deparar com qual é a dúvida. Melhor vocês tentarem sozinhos e depois eu explico o balanceamento, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço para vocês, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau!